E então, será que a voz do povo é a voz de Deus? Será que a maioria sempre vence? Será que religiosidade é algo bacana, é algo bom? Será que informação é tudo o que a gente precisa? Então, eu queria falar com vocês sobre esses assuntos nesse vídeo também. Vamos lá? Fala galera, então, nós vamos aprender agora com a história de Gideão. Eu espero que esse vídeo venha agregar na sua vida. Se você gostar, que você deixe aí o seu like, que você se inscreva no canal. E se você achar que essa mensagem é interessante para alguém que você conhece, que você possa compartilhar e que você possa ajudar, então, levando aí esse vídeo para mais pessoas. Eu trabalho na área de Life Coach, eu sou professor de dança, eu sou fitness e dentro do Life Coach eu tenho uma visão muito clara sobre o que é religião e o que é espiritualidade. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. E se você tiver mais interesse em ouvir sobre esse tipo de assunto, deixe aí nos comentários, manda mensagem. Eu estive dentro da igreja por 11 anos, tive o privilégio de chegar a ser pastor, fiz teologia nesse período também. Tenho um conhecimento que eu gostaria de compartilhar com você, caso você queira também, dentro desse mundo, né, que eu atuo. Sou professor de dança, eu sou personal trainer e sou life coach, mas a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para que a gente possa ter uma vida tranquila e com abundância, tá bom? Então é isso aí, espero que você goste. Não esquece de deixar o seu gostei aí, se você tiver gostado, de se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas e escrever aí no comentário qual um outro tipo de assunto que você gostaria que eu falasse dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, tá bom? Valeu! E então, vamos falar sobre uma batalha que ocorreu com um exército que tinha 135 mil soldados contra um outro exército que se apresentou inicialmente com 32 mil soldados. Então, se você fosse para uma batalha, de um lado tivesse 135 mil soldados e do outro lado tivesse 32 mil soldados, quem você acha que venceria? Mas se a gente estivesse falando de um filme de ação, de ficção e aqueles filmes mirabolantes e de repente esses 32 mil caísse para 300 e fosse uma batalha entre, de um lado, 300 homens e de outro lado, 135 mil soldados, de que lado você gostaria de estar? Qual lado certamente venceria? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre um cara chamado Jerubbaal. Vamos lá. Para começar, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Gilson, aqui na Austrália me conhece como Gilson Joy. Eu sou natural de Brasília, nasci no Lago Sul, na L2 Sul, no Hospital do L2 Sul, mas eu fui criado na Ceilândia e depois em Taguatinga. Uma família pobre, não conheci meu pai, passei por todas as dificuldades de uma família tradicional de Ceilândia, estudei em escola pública toda a minha vida e trabalhei como vendedor, trabalhei como garçom e aos 18 anos de idade eu entrei na igreja, numa igreja evangélica e realmente me dediquei de cabeça e eu assumi todo o DNA de uma pessoa fanática e fiz por conta própria, não foi pela cabeça de ninguém, foi algo, decisão minha mesmo. E eu estive 11 anos dentro de uma bolha da qual eu não via televisão, eu não ouvia rádio, eu não fazia nada que não fosse exclusivamente religioso. Eu seguia uma doutrina 100%. Eu era totalmente fanático e eu realmente seguia aquilo que eu ensinava e aquilo que eu aprendia. E eu fiquei nessa vida por 11 anos. Então eu tenho uma bolha na minha vida, eu tenho um lapso temporal de 11 anos que eu não sei o que aconteceu nesse período. Eu fui saber depois, porque eu fui estudar depois, mas nesse período eu não soube nada do que aconteceu no mundo chamado convencional. Era apenas, eu só sabia das coisas que aconteciam dentro do mundo religioso. Conhecia os cantores, conhecia os pastores, mas nada que não fosse de religião e do lado evangélico, que eu também não tinha acesso a nada que fosse de outras religiões. E aos 29 anos de idade eu decidi sair da igreja. Depois de 11 anos cheguei a ser pastor, fui líder de louvor, participei de todos os cargos de liderança dentro da igreja. Eu fui tesoureiro, líder dos jovens, líder dos senhores. Teve um período que eu fui até líder das senhoras, quando a presidente das senhoras teve que viajar. Então eu desenvolvi todas as funções, foram momentos muito importantes, muito marcantes, me agregaram muito na minha vida. Eu fui conselheiro de casais por um período, apesar de eu ser um casal jovem, né?
mas desempenhei também, pude aprender muito nesse período. E depois que eu decidi sair da igreja, a história é muito longa, a gente pode falar sobre isso em outro momento, não é sobre isso que eu quero falar, eu quero só te dar um pano de fundo sobre o que nós vamos falar aqui. Eu comecei a entrar no mundo da dança, né? Que é uma coisa totalmente mesma linha, né? Totalmente contrário. Na minha concepção, dança era passaporte direto para o inferno, era assim que a gente dizia na nossa denominação, porque eu era de uma igreja totalmente fechada para qualquer coisa que não fosse estritamente sagrado. Mas eu entrei no mundo da dança, comecei a dançar e então eu abri também o leque para estudar, me formei em gestão financeira. Na igreja eu fiz o curso de teologia, na época eu fiz o curso de teologia, ainda nem era reconhecido pelo MEC, depois que aqui na Austrália foi que eu fui validar. E fora disso, então, comecei a trabalhar com dança, me formei em gestão financeira, mais uma vez, parece que não tem nada a ver com dança, mas me formei em gestão financeira. Depois me graduei, falta só um semestre para finalizar, em letras, inglês e português, e fiz todos os cursos do grande professor Fernando Moura, lá de Brasília. Quando eu aprendi mesmo português, bala, eu mudei para a Austrália. E vim aprender inglês, e o inglês da Austrália não tem nada a ver, quase nada a ver com o inglês americano, então foi totalmente um novo aprendizado. E aqui na Austrália eu validei também um outro curso que eu comecei no Brasil de Life Coach, e eu comecei a atender pessoas aqui no desenvolvimento pessoal e também em relacionamento. E aqui na Austrália também eu me graduei em Business Internacional, eu tenho um diploma de Business Internacional, depois eu me graduei em Fitness, e depois eu me graduei em Personal Trainer. Aqui você precisa fazer um curso para fitness e depois de fitness você faz para personal trainer. Então hoje eu atuo na área de life coach, dança e fitness. O meu objetivo é levar para o ser humano uma melhora de autoestima, que ele melhore a sua capacidade física e intelectual, que ele melhore a capacidade intelectual e física. E dentro desse contexto, trabalhar também a parte da alma e do espírito, que nós somos um ser triuno, nós precisamos tratar dos três, do corpo, alma e espírito. E eu falei na chamada aí, será que a voz do povo é a voz de Deus? Será que a maioria sempre vence? Será que numa batalha de 135 mil pessoas contra 300, fatalmente, se a gente fosse fazer uma pesquisa, todo mundo colocaria 99%, diria que os 135 mil venceriam os 300. Então vamos falar de um cara chamado Jerubaal. Talvez você não lembre desse nome, talvez esse nome não seja comum para você, mas de repente você já ouviu falar em um nome chamado Gideão, né? Esse nome é muito famoso dentro das religiões, inclusive dentro da Igreja Católica tem um grupo dos Gideões e também nos grupos evangélicos também o nome Gideão, né? Os guerreiros, né? Os que carregam as lanternas são chamados de Gideão. Mas por que Jerubaal? Jerubaal foi um nome que a própria sociedade chamou Gideão, porque Gideão, num dos momentos, ele vai derrubar o templo que o pai dele havia feito para Baal, e quando ele derruba esse templo em homenagem a Deus, porque Deus pede isso para ele, Deus faz alguns pedidos para Gideão e depois Gideão faz alguns pedidos para Deus também. E aí as pessoas chamam ele de Jerubaal. Jeru significa contra, lutar contra. E Baal era um deus que era o arquirrival de Deus, né? Era como se fosse o Vasco em relação ao Flamengo. O arquirrival de Deus era Baal. Né? Então, quando os servos de Deus deixavam de servir a Deus, eles iam servir a Baal. E Gideão veio e pegou e derrubou o templo de Baal. Então, as pessoas começaram a chamá-lo de alguém contra Baal. Então, Jerubaal. Só um adendo aí de informação e cultura para você. Jerusalém era quem era contra Salém. Então, Salém era o nome da cidade anterior a Jerusalém. E aí veio o nome Jerusalém, né? Contra Salém. E aí tornou-se a cidade. Então, só um adenozinho de cultura para você. Então, vamos lá. Primeira pergunta. A voz do povo é a voz de Deus? E aí, o que você acha? Escreve aí nos comentários aí, conversa com alguém, o que você acha? A voz do povo é a voz de Deus? Será que o que você aprendeu dos seus pais, você precisa continuar fazendo? Será que uma coisa que porque você ouviu e ouviu novamente, e alguém falou antes, o seu pai falou, seu avô falou, seu bisavô falou, será que porque essas pessoas falaram, isso é verdade? Isso tem que ser seguido? Será que muitas coisas que você está fazendo hoje, que você vive hoje, as verdades que você vive hoje, será que realmente são verdades?
Ou será que você recebeu como sendo verdade? Essa frase, a voz do povo é a voz de Deus. Quem disse isso pela primeira vez? Por que as pessoas acreditam? Acreditam porque alguém disse antes. E a gente vai ver aqui nessa história aqui que de repente isso não seja verdade. Vamos conhecer então como é que foi a história de Gideão. Gideão, a Bíblia conta essa história no livro de Juízes, a partir do capítulo 6. Juízes, a partir do capítulo 6. A Bíblia fala que Gideão estava malhando, ó, fitness. Gideão estava malhando, mas ele estava malhando o trigo. Só que tem uma frase interessante, a Bíblia ela é para ser estudada. A Bíblia não é para ser lida. Você vai ler um menu, você vai ler um cardápio, que você passa o olho e ali não tem nada para se interpretar. A Bíblia é um livro para ser estudado, ela é cheia de códigos. Cheia de códigos. Você precisa ser um questionador para você entender e para que a Bíblia tenha sentido para você. Ela é muito rica. Ela tem muita informação. Se você só ler, vai ser legal, mas você vai perder muito de material, muito de código. E nesse versículo, lá no capítulo 6 de Juízes, já tem um código, já tem algo escondido que 99% das pessoas passam batido. A Bíblia fala que o anjo de Deus apareceu para Gideão e Gideão estava malhando trigo no lagar. Tem um monte de gente que lê tão rápido que ele entende lago, né? Que Gideão estava malhando trigo no lago. Como é que iria fazer isso dentro do lago, né? Daí a pessoa malhando o trigo, o que é malhar? Ah, não. E continua lendo. E nem para. Eu sempre parei, desde moleque, as professoras me amavam porque eu questionava tudo e a todos. Minha mãe tinha que ir na escola todas as semanas e as reclamações era porque eu queria ensinar os professores. Não era que eu queria ensinar os professores, eu perguntava, ela falava alguma coisa, não entendia, eu queria entender. Quando eu li a primeira vez, e Gideão estava a malhar o trigo no lagar, eu falei, o que é isso? Aí eu parei, malhando o trigo. O que é malhar o trigo? Né? Aí você vai ver as pessoas que já são mais do interior, eles têm isso no dia a dia, eles sabem, mas eu não sabia. Malhar o trigo é você pegar e meter porrada mesmo no trigo. Normalmente eles fazem isso com uma foice ou com um pedaço de pau, alguma coisa, porque o trigo é uma vara-pau. Ele tem que quebrar o trigo ali para depois debulhar, ou debulhar, como se quiser falar. Só que eles fazem isso na eira. Eles fazem isso normalmente na plantação. E a Bíblia fala que ele estava malhando o trigo no lagar. Aí eu fui pesquisar o que era lagar. E lagar é o lugar no qual as pessoas trabalham também, mas pisando uva e para fazer o azeite com as olivas, né? Com as azeitonas. Então, normalmente é um tanque quadricular e que normalmente mulheres, né, ou crianças, mas homens também, mas é um trabalho mais leve. Na época era mais para crianças e mulheres. Elas ficavam ali descalças, pisando as vinhas para fazer o uvo e para fazer o óleo. Só que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Aí eu falei, ué, mas por quê? Aí eu fui estudar um pouco mais e eu fui descobrir. Na época de Gideão, a cidade dele, né, os israelitas, estavam sendo pressionados por outros povos. É muito interessante, é muito profundo isso, é muita informação. O vídeo, eu não quero que o vídeo fique muito grande, mas assim, Abraão, ele produziu bastante. Abraão, ele teve 3 gerações. Ele teve praticamente 3 esposas, né? Assim, uma esposa de verdade, que foi Sara. Aí ele teve uma concubina que foi Agar, e Agar foi no mesmo momento de Sara. E depois que Sara morreu, ele teve também com Quetura. Então, com Sara foram os israelitas. Com Agar foram os amelitas. E com Quetura foram os medianitas. Então, esses nomes aí, depois você pode dar uma pesquisada aí. E aí, o povo de Israel estava sendo oprimido, opresso pelos medianitas. O que eles faziam? Eles vinham com as suas caravanas e atropelava tudo. O trigo, as plantações, pegava tudo que o povo de Israel tinha. Porque eles tinham aquelas trigas, né? Sabe, primo, que às vezes assim um primo não se dá bem com o outro e tal. E eles tinham aquela rixa, porque o povo de Israel, até hoje isso acontece, tinha aquela pompa de ser o povo de Deus e eles eram como se fossem os bastardos. Só que nesse momento da história, eles estão em maior número e estão em maior qualidade de vida. Então eles iam lá
tipo só assim para pegar o bolo e esfregar na cara deles. Então os amenitas vinham para a cidade dos israelitas e quebrava tudo, e roubava tudo. Então Gideão, para poder se esconder dos amenitas, ele pegava o trigo e levava para o lagar e quebrava no lagar. Porque se ele fizesse isso na eira, que era aberto para todo mundo ver, os amenitas vinham e iriam levar o trigo dele. Então, amigo, Gideão estava dando um jeitinho. Gideão não era preguiçoso, mas ele estava dando um jeito. Era uma coisa temporária, mas que de repente ele já estava acostumado com aquilo. O temporário já estava acostumado para ele, já estava ficando legal. Ele não queria perder o trigo, ele não queria perder o trabalho, então ele não ia malhar o trigo na eira. Ele pegava o trigo, tinha um trabalho danado, levava para o lagar, ia quebrar o trigo lá. Só que nesse momento que ele estava trabalhando, que ele estava malhando, lembra aí, ó, fitness, ele estava malhando, o anjo chegou para ele e falou assim: Gideão, o Senhor é contigo. Usa a sua força e você vai liberar, a sua mão vai libertar Israel. Aí Gideão já dá só uma pergunta. O anjo fala para Gideão, Gideão, a sua mão no singular. Aí Gideão já responde coletivamente, já fala assim, olha, mas se isso fosse verdade, por que que nós estamos aqui passando essa situação? Por que que nós estamos sendo opressos? Por que que nós? Deus falou ele, mas ele tipo assim, já falou, não estou sozinho, não sou só eu, e tirou um pouquinho ali da responsabilidade das costas. Mas Deus novamente fala para ele assim, olha, eu sou contigo. Então não é você que vai fazer, eu sou contigo. Aí Gideão de novo falou, tá, peraí, como é que é isso aí? Eu? Por que eu? A minha família é a mais pobre e eu sou o menor. Isso é outra coisa que as pessoas leem, tem outro código aí e as pessoas passam batido. A minha família é a mais pobre dentre as famílias de Israel. O povo de Israel era, é e sempre será um povo rico. Nós no Brasil lemos, a minha família é a família mais pobre, a gente faz uma lei de assimilação. Então, se você é de classe baixa, você vai pensar em pobre, do mais pobre dentro da sua classe. Se você é de classe média, você vai pensar no mais pobre dentro da sua classe. Se você é rico, você vai pensar no pobre, mas não tão pobre. Você vai pensar na sua concepção de pobre. Gideão disse, a minha família é a mais pobre de Israel, não era a mais pobre do mundo. E ele disse, e da minha família eu sou o menor. Então, Gideão, de acordo com os estudiosos, ele era de baixa estatura, ele era um baixinho arretado. E aí, você vai ver depois o porquê que eu estou te explicando isso. Ele não era pobre. A família dele era a mais pobre dentre os ricos. Porque Israel era uma cidade rica. Os israelitas eram ricos. Então, o anjo fala para ele assim, mas sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou te chamando. Então, tipo assim, Gideão, relaxa, não é você, não é a sua força. Sou eu que irei fazer por você. Aí Gideão fala assim, opa, parece que esse negócio é verdade. Mas se você é anjo mesmo, se você é enviado da parte de Deus mesmo, você pode ficar aqui e esperar eu te dar um presente? Olha que massa, olha que interessante. Gideão mesmo na dúvida, ele não pediu. Olha, se fosse eu, se fosse você, um anjo aparecesse na sua frente e falasse assim, olha, você vai libertar o povo da Ceilândia, você vai libertar o povo do Brasil, você vai libertar o povo da Austrália. De repente você fala assim, tá bom, me dá dois aviões, 5 tanques de guerra, me dá inteligência artificial, a gente ia pedir um batalhão de coisa. Ele falou assim, não, então espera aí, eu vou ali trazer algumas coisas de presente para você. E ele vai, pega uma ovelha, pega lá alguns pães asmos são pães sem fermento. E ele prepara um altar, e ele prepara uma oferenda para o anjo. Isso é muito normal dentro do Velho Testamento. O anjo olha aquilo e fala assim, tá bom, mas então, já que você vai fazer, faz direito. Coloca lá na pedra, coloca nesse lugar tudo direitinho. E aí, o anjo não estende a mão. O anjo não faz o trabalho para Gideão. O anjo dá a direção. E Gideão vai e coloca. Depois que Gideão faz tudinho, o anjo pega um cajado, só faz...
como se fosse um isqueiro, e aí a Bíblia fala, você pode acompanhar isso aí, está em livro de Juízes, capítulo 6. E aí pega fogo em tudo. E o anjo aceita a oferta. E ele, quando Gideão vê, porque ele não tinha certeza que era um anjo, né? Ele podia ser alguém se passando por um anjo. E por que você fala que poderia ser? Se você for ver a Bíblia, meu irmão, se você for estudar a Bíblia fala que naquela época existiam homens muito grandes, existia uma variedade de espécie humana, né? Tanto que quando o próprio Davi luta com Golias, Golias era de uma família, de um povo que era considerado gigante. Então alguém poderia estar querendo se passar por um anjo. Então ele faz um teste ali e tal. Quando o anjo toca o cajado e que pega fogo e que ele vê que o anjo é anjo, ele se desespera. Ele fala assim, meu Deus, eu vi um anjo, eu vi a face de Deus. Porque naquela época, os jesuítas não, né? Os levitas, que eram os sacerdotes, eles diziam, existia o templo, né? E o santo dos santos, se alguém visse a face de Deus, era fulminado. Então quando ele viu aquilo, ele falou assim, vou morrer. Aí Deus, agora já não é mais o anjo, porque o anjo já tinha vazado. Aí Deus falou para ele assim, não, fica de boa. E aí ele fala um versículo que eu quero ler para você aqui, que eu acho muito, muito bonito. Então achei aqui, o versículo é Juízes 6, 23. Deus fala para ele assim, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão pede um sinal para Deus, Deus responde a ele o que ele pediu e ele entra em desespero. Muitas vezes Deus não fala com você porque Ele sabe que você vai desesperar. Ele sabe que você ainda não está preparado para ouvir a voz dele. E aí Ele fala com você de formas indiretas. Fala por meio de um vídeo, fala por meio de uma música, fala por meio de um texto, fala por meio desse vídeo. Porque de repente você ainda não está preparado para ouvir diretamente de Deus. E de repente se Deus responder, você vai se assustar. E foi o que aconteceu com Gideão. Gideão pediu um sinal, Deus deu o sinal e ele entrou em desespero. E Deus fala para ele um versículo que eu quero que você anote aí, Juízes 6, 23. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. E ali Gideão ficou tão feliz que ele chamou o nome daquele local de paz, a paz do Senhor, né? Que hoje é uma tradição muito comum entre os evangélicos, saudar as pessoas com a paz do Senhor. Só que aí aparece uma treta na família. Olha só, Deus falaria para você ir contra seu pai? Deus falaria para você ir contra sua família? Hein? Pesado isso, né? Deus falaria para você fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for contrária ao que você aprendeu dos seus pais, Ele não vai falar para você ir contra seus pais, Ele vai falar para você fazer o que é certo. E Deus fala para Gideão, olha Gideão, muito legal o que você fez aí de erigir esse altar para mim aqui nos fundos da sua casa, ninguém vendo. Porque nessa época, galera, você tem que entender o contexto. Toda a cidade de Israel tinha esquecido de Deus. E eles tinham sido libertos lá do Egito, vocês conhecem a história, né, que abriu o Mar Vermelho e tal, há 40 anos. E como ficou tudo muito bom, eles esqueceram de Deus e eles começaram a adorar Baal. Então qualquer coisa que fizesse contra Baal, o povo de Israel ia ficar bravo. E Gideão ofereceu a Deus ali, ao anjo, né, um altar, mas ali na escondida, né, sem ninguém estar vendo. Deus falou para ele assim, olha, muito legal o que você fez, mas agora eu quero que você vá no altar lá do alto, né, na praça da conveniência, que todo mundo vê, e o seu pai fez aquele altar, não foi? Eu quero que você vá lá e derrube esse altar que o seu pai fez no centro da cidade. E outra coisa, eu quero que você pegue o segundo dos melhores bois que o seu pai tem, e você vai lá e sacrifica esse boi, mas para mim. Agora o negócio apertou, né? Então agora Deus pediu para Gideão algo que ele não estava esperando fazer. Mas ele faz. E agora vem aquela parte que eu falei que ele era da família mais pobre, mas não quer dizer que ele era pobre. Porque a Bíblia fala que ele pegou 10 dentre os seus servos. Então entende comigo, olha só, por isso que a Bíblia tem que ser estudada. Ele falou pegou 10 dentre os seus servos, ele não falou pegou os seus únicos 10 servos. Ele tinha uma galera e dentro dessa galera ele pegou 10. A Bíblia não diz quantos ele tinha, mas tinha mais de 10, porque dentre os seus servos ele pegou 10. E com esses 10 ele foi lá para derrubar
o altar de Baal. Aqui tem outro código. Por que Gideão não chamou os irmãos? Por que Gideão não chamou os amigos? Porque Deus fez um acordo com Gideão. Às vezes a gente quer dividir a nossa responsabilidade e a gente não quer fazer o que compete a gente. E Gideão fez, mesmo pegando seus próprios servos. Ele pegou o que ele tinha, ele pegou o que era dele. E ele foi fazer o que Deus tinha falado com ele. Às vezes Deus fala com você. Deus não falou com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos. Você não pode querer mudar a mente deles, nem mudar a direção deles. Deus falou, foi com você. Às vezes você está ouvindo uma mensagem, está ouvindo uma pregação, está ouvindo um texto, está ouvindo um podcast, aí você fala assim, eita, fulano de tal tinha que estar ouvindo isso. Não, quem tinha que estar ouvindo isso era você mesmo, porque era você que estava ouvindo. Deus quer é você. E o que você tem, o que está dentro de você, o que está no seu domínio. Os servos estavam no domínio dele e falou, então vamos lá, galera. E aí ele pega lá os 10, sobe, só que ele fala assim, eu não vou morrer cedo, não vou dar uma de mané. Vou de noite, vou quando ninguém estiver vendo. Deus não falou a hora que era para fazer, Deus só falou para fazer. Falou, tá bom. Então ele foi de noite. E aí derrubou. De manhã, quando os adoradores de Baal, que era toda Israel, chegou lá e viu tudo quebrado, ele quebrou o templo, né? E ainda quebrou um poste, né? Que eles tinham lá um poste de adoração. Quebrou os dois. E para isso, para eles era algo muito sério. Era tipo hoje dentro de uma igreja católica quebrar todas as imagens, ou dentro de uma igreja evangélica derrubar a igreja. Seria mais ou menos nesse sentido aí, ou numa mesquita para o muçulmano. Era o que eles tinham de sagrado na época, né? E aí eles ficaram muito bravos e eles vão até a casa de Gideão e começam a gritar o nome do pai dele e fala assim, olha, manda teu filho para fora que a gente vai matar ele, porque ele derrubou o templo de Baal. E aí Joás, que é o pai de Gideão, de Jerubaal, fala algo muito interessante. Um amigo meu, professor de dança também, lá de São Paulo, ele fez uma pergunta para a gente no Mastermind para eu falar um pouco sobre espiritualidade. Foi até algo que me estimulou a fazer esse vídeo. E espiritualidade e religiosidade são mundos totalmente diferentes. Formação e informação são coisas completamente diferentes. Fatos, opinião e achismo são completamente diferentes. Estar capacitado e estar disponível são coisas também completamente diferentes. E nesse momento ali, Joás era alguém que conhecia Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Pela idade que ele tinha e o tempo que Israel ficou depois do Egito, dá-se a entender que Joás era uma criança ali, mais ou menos, na época que eles estavam no Egito. Então, quando as pessoas falam, manda teu filho para fora que a gente vai matar ele. Ele fala assim, ué, mas meu filho fez algo errado, mas é errado hoje. Não era errado. E aí Joás fala assim, olha, ele derrubou o altar de quem? Ele fala, o altar de Baal. Ele fala, então que Baal vá reclamar com ele. Isso é um caso para Baal, não é para vocês não. Não vai perder o tempo de vocês e nem vai matar meu filho. Se Baal ficar bravo, Baal vai lá e resolve com meu filho. Essa é uma parte que eu acho muito interessante. Nesse momento, Joás deixou de ser religioso e ele passou a ter espiritualidade. Ele começou a pensar assim, mas isso é uma imagem, isso é uma pedra. Se isso realmente é alguma coisa, que isso vai reclamar com meu filho. Porque Deus é muito além disso. E ele lembrou do Deus que ele tinha e aí liberou, né, protegeu o filho dele por aquele momento. Continuando então. E aí Gideão vai falar com Deus, né? Fala assim, então fiz o seu altar pela segunda vez. Só que agora, Deus, eu fiz duas coisas para o Senhor, né? Eu fiz lá aquele altarzinho, depois derrubei. Ele construiu um altar e destruiu um altar. Isso é muito legal, né? Ele construiu um altar para Deus e destruiu um altar que não era para Deus. Então é a reconstrução. A semente, para ela brotar, ela tem que morrer. Nós precisamos nos desconstruir para permitir que Deus nos construa. Nós estamos com muitas camadas que não são nossas. Você vive de verdades, de conceitos, de preconceitos que não são seus. Se você tirar das suas costas tudo que você ouviu dos seus pais, tudo que você ouviu da igreja, tudo que você ouviu da sociedade, o que fica? O que fica é o que é você de verdade. E então ali, após Gideão ter destruído o altar que não era para Deus,
Ele fala assim, Deus, então assim, posso te pedir uma prova? Mas, ó Deus, eu tô pedindo, tá? Que isso é uma besteira que eu vi muito, eu vi na época, eu estava na igreja, pessoas querendo mostrar intrepidez. Intrepidez é muito diferente de estupidez. Eles falavam, Deus, você vai ter que fazer isso porque eu não aceito. É igual a formiga querer discutir com um elefante. Como é que um ser, uma ameba, que somos nós, vai falar para Deus, eu não aceito, né? Gideão foi fazer uma prova com Deus, mas ele falou assim, Deus, não fica bravo comigo. Mas é o seguinte, tem essa lã aqui, eu vou deixar essa lã, esse pedaço de lã aqui no orvalho, na relva, e se realmente o Senhor quer salvar Israel por meio da minha mão, que de manhã cedo esteja molhado a relva e o pano esteja seco. E aí vai. Aí acontece aí de manhã cedo, acontece lá que está toda a relva molhada e o pano está seco. Aí Gideão fez 2 altares, então ele tinha, na cabeça dele, ele tinha direito a 2 pedidos, né? Então Gideão fala assim, Deus, olha Deus, não fica bravo comigo não se zangue comigo, mas assim, eu posso pedir mais uma coisinha só? Deus fala, o que é, Gideão? Né? A Bíblia tem histórias semelhantes a essa, quando aconteceu também algo semelhante, quando Abraão pede sobre o sobrinho dele, né? Que ele fala assim, Deus, mas se tiver apenas um justo, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Se tiver 500, se tiver 100, se tiver 5, chegou nenhum. E aí Deus vai e permite com que o primo lá de Abraão seja liberto também. Então Gideão fala, Deus, só mais um pedido, o Senhor colocou, eu coloquei lá a lã, e aí molhou tudo em volta e a lã ficou seca. Mas se o Senhor realmente quiser que seja eu posso fazer agora o contrário, que a lã fique molhada e que toda a relva fique seca. Foi isso, mas foi ao contrário, tá? O primeiro pedido, tudo ficou seco e só a lã molhada. Quando ele fez esse pedido, aí ele falou assim, eu não fui muito inteligente, porque qualquer uma pessoa poderia ter vindo e ter jogado água só na lã, né? Aí agora ele faz um segundo pedido, mas agora ele vai ser inteligente. Ele fala assim, Deus, não, então vamos fazer o contrário agora. Eu quero que toda a relva fique molhada, mas só a lã fique seca. Aí tem que ser Deus, né? Porque molhou tudo. E controlar os pingos da relva, para os pingos não cair na lã, e a lã puxa a água, né? Se você estudar, você vai ver, não está falando de um pano qualquer, está falando da lã. E aí de manhã cedo, Deus foi lá e fez. Aí não tinha mais para onde Gideão correr. Gideão falou, então tá bom, sou eu mesmo, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Aí Deus falou para ele assim, reúne entre os filhos de Israel e vamos lá então para a guerra. Gideão então vai lá e separa, chama as pessoas, e toca a trombeta, a Bíblia fala, né, que Deus se apodera de Gideão, e Gideão toca a trombeta, e quem ouve a trombeta sobe com ele para o vale. A gente já sabe que o inimigo tinha 135 mil. Nesta levantada aí, a Bíblia não fala quantos tinham, mas fala quantos foram saindo. Então, no final, você vai chegar à conclusão que eram 32 mil pessoas. Quando Gideão tocou a trombeta, 32 mil homens seguiram Gideão. Só que o seguinte, vocês lembram aí que Deus tinha libertado o povo lá do Egito, abriu o Mar Vermelho, jogou as 10 pragas, aquela coisa toda. E aí, 40 anos depois, o povo esqueceu de Deus. E aí, Gideão chegou lá e viu 32 mil pessoas, ele olhou para o outro lado lá, ele viu 135 mil e falou, vai ser uma batalha difícil, Deus vai ter que ajudar a gente mesmo, porque 32 mil para vencer de 135, não tem chance, só Deus mesmo. Mas Deus falou assim, Gideão, é muito. É legal isso, porque eu leio a Bíblia como se eu estivesse assistindo um filme, né? E eu vejo assim Deus como, às vezes, ele testa o nosso sistema cardiorrespiratório, né? Ele testa a nossa caixa torácica, ele testa o nosso coração. E aí Deus fala para ele assim, é muito. Gideão, mas Senhor, eu já estava aqui achando que 32 era pouco. Ele falou, é muito. Falou, e aí? Aí Deus falou assim, então é o seguinte, vai lá, sobe e fala, todo mundo que é medroso e tímido, manda voltar para casa.
Nessa brincadeira, quantos você acha aí que voltaram? De 32 mil, Deus fala para ele falar isso, né? Os medrosos e os tímidos, pega o beco. E aí, de 32 mil, você acha que 50%? Quantos você acha? 20%? 10 mil? 15 mil? A Bíblia fala que 22 mil voltaram prontamente. Eles estavam só esperando uma desculpa, né? Eles ouviram a buzina, foram lá para saber o que era. Quando chegaram, não é para encher pagué. Pô, rapaz, eu devia ter ficado em casa. O que eu vim fazer aqui? Aí quando chegou, ele falou assim: ó, os medrosos do time podem voltar. Falou, opa, sou eu mesmo. 22 mil, numa lapada. Aí Gideão já olha assim e fala: caramba, 32 mil menos 22 mil, 10 mil. 10 mil para lutar contra 135 mil. É tipo 13 mil para cada. É isso? 1.300 para cada. Caramba. E aí ele fazendo as contas. E agora? Vai ter que ser muita lã. Vai ter que ser muito milagre para 10 mil vencer 135 mil. E ele já na sofrência ali, já pensando como é que ia fazer. Aí Deus chega para ele e fala assim: Gideão, então, quantos tem aí? Fala, oh, Senhor, o Senhor vai ter que mandar os anjos tudo aí, porque só tem 10 mil. For 10 mil é muito, porque esse povo ingrato ainda vai achar que venceu porque eles são os bons. Gideão foi, então eu já fiz meus 2 pedidos, não posso nem pedir mais nada, né? E então, e aí? Agora, ele fala o seguinte: leva esse povo pro lago e agora nós vamos decidir quem é quem. Quem eu falar para você que é. Quem eu falar que não é, não é. Nesse momento, Gideão já tinha feito os pedidos, já tinha conversado com Deus, já tinha ouvido Deus. Gideão agora já não reclama de mais nada. A gente tem que fazer as nossas provas com Deus, sim. É normal nós termos dúvidas. Você vai ver que ainda tem mais um momento que Gideão vai sentir medo. Mas chega uma hora que deu. Você conseguiu ouvir a voz de Deus. Deus está falando para você. Para de teimar. Para de ficar questionando. Ainda mais se as informações e a direção que Deus te dá forem informações diretas, né? Então vai lá, Gideão sobe com eles para o lago e fala para eles beberem água. Olha que legal, hein? Eu falei para vocês quando começou a história aqui, ele estava malhando e agora eles estão bebendo água, né? A Sociedade de Medicina Mundial fala que se você seguir 3 Ws, que é Walk, Water em Sleep, você tem a sua saúde estabelecida. Walk é andar, water é água e sleep é dormir. Tem um bom descanso. Tem um bom descanso, beber água o suficiente e fazer atividade física. Então aqui fazendo um link aí, ó, aqui a gente falou sobre malhar e beber água e sobre atividade física também. Então vamos lá. E aí ele falou assim, então olha só, Gideão, quem beber a água como o cachorro, né? O cachorro, vocês já viram como é que o cachorro bebe água? O cachorro não enfia a cabeça dentro da água, ele fica ali, ele está alerta, né? Lambe a água ali e continua vendo tudo. Você separa para um lado. Quem se ajoelhar e beber a água, você separa de outro lado. Então, para você visualizar, novamente você precisa estudar. Se você lê só passando o olho, você vai pensar assim, quem bebe água igual o cachorro, então ele não quer. Quem se ajoelhar, ele quer, porque quem ajoelha é quem adora a Deus, então Deus vai querer os que se ajoelham. Só que quem ajoelha adora a Deus e quem ajoelha adora qualquer outro Deus também. Então, ajoelhar não é sinal de espiritualidade. Ajoelhar é sinal de religiosidade. Caramba, hein? Você não precisa se ajoelhar para falar com Deus. Você precisa dobrar seu coração para falar com Deus. Se você dobrar seu coração e sentir vontade de se ajoelhar também, não tem problema nenhum. Mas se você ajoelha o seu corpo, mas o seu coração continua rígido, não valeu de nada. E ali então, desses aí, a Bíblia fala que 9.700 dobraram os 2 joelhos e emergiram na água para beber água. E esses foram os que foram desqualificados. Os outros não se ajoelharam. Eles pegavam a água, ficavam de cócoras, né, agachados ali, mas alerta. Eles estavam em uma situação de pré-guerra. Eles não podiam relaxar para beber água. Eles estavam num vale aberto. Então, esses que só pegaram a água ali com a mão, né, e jogaram na boca usando a mão como se fosse a língua, né, do que o cachorro faz ali, a outra mão estava ali já disponível para usar a espada se precisasse. Eles estavam alertas. Então, os soldados de Gideão, eles não eram medrosos, nem eram tímidos, e eles eram alertas. Nós precisamos ser soldados de Gideão. E mais uma vez, a voz do povo é a voz de Deus?
a multidão é o que vence, a multidão é o que é correto, de 32 mil ficaram 300. Então Deus não está com a maioria. Não é verdade, biblicamente, que a voz do povo é a voz de Deus. Um grande filósofo fala que a unanimidade é burrice. Então Deus é muito sábio. Então se a unanimidade é burrice, Deus não está com a maioria. Deus nunca esteve com a maioria. Revolucionou o mundo com 1 e mais 12. Não foi 1 e mais 12 milhões. Então Deus sempre esteve com a minoria. Não queira estar com a maioria, porque Deus nunca esteve com a maioria. Ele fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ali vamos partir para finalizar. Só algumas curiosidades para você aí, ó, no meio aí desse vídeo longo. Curiosidade sobre Gideão. Ele tinha mais de 10 empregados, então ele não era pobre. Ele não aceitou ser rei, né? Depois que ele vence ali, eu vou mostrar para vocês agora o finalzinho, né? Qual foi a estratégia que Gideão usou. Gideão não precisou usar nenhuma espada. Ele usou os trompetes, são a Bíblia, algumas traduções chamam de buzina, algumas outras chamam de shofar, é aquele pedaço de chifre, né, que faz no Brasil tem o berrante, só que ele é menor. Eles usaram o shofar, o berrante, a buzina, como você queira chamar, e eles quebraram os vasos de barro, né, os cântaros, e gritavam: espada do Senhor, espada de Gideão. E ele fez 3 grupos de 100. Então 100 foi para um lado o inimigo estava acampado. Eles acampam normalmente numa situação triangular e uma porta, né? Retangular e uma porta. Fica assim, ó, como se fosse esse formato. Uma barra grande aqui, uma barra do lado e essa parte aberta que é por onde eles saem. Então você vai ver aí que tem os lados. O que Gideão fez? Gideão dividiu em 3 o exército. Mandou 100 para um lado, 100 para o outro e 100 para o outro. Ficou aqui, ó. 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. Caramba, hein? Dá certinho. E essa parte aberta. E de noite. E ele falou assim, na hora que eu falar, vocês sigam o meu exemplo. Aqui é outra coisa muito legal que eu gosto de enfatizar. Gideão liderou pelo exemplo. Ele falou assim, olhem para mim e façam o que eu fizer. Gideão não falou assim, ouçam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Gideão disse, olhem para mim e façam o que eu fizer. Eu vou quebrar o cântaro e eu vou tocar o shofar e eu vou gritar, espada do Senhor e Gideão. Ele não falou espada de Gideão e Senhor. E Gideão, é interessante que Gideão quer dizer aquele que usa a espada. Aquele que corta com a espada. Aquele que briga. Então Gideão no começo da história ele era alguém que brigava. Ele estava lá no lagar quebrando o milho, o trigo. Estava brigando, né, ali, trabalhando. Ele era alguém que brigava mais geral. Ele não tinha um nicho, né, definido. Já Jerubaal já tem um nicho definido. Jerubaal é contra Baal. Ele estava ali lutando contra o que se opunha a Deus. Então agora ele deixa de ser Gideão e passa a ser Jerubaal. Ele deixa de ser alguém que está lutando que está brigando para ser alguém que vai para a guerra. Ele deixa de ser alguém que está brigando por tudo para brigar por um ponto, para brigar por uma coisa. E você precisa saber qual é essa uma coisa que você quer brigar por. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? O que aquece o seu coração? Qual é o que te move? Não é o que te disseram, não é o que você ouviu, não é o que te doutrinaram. É o que Deus colocou no seu coração. É o que Deus tem falado com você e você não tem escutado. E às vezes quando você escuta, você se espanta. E Gideão ouviu aquela voz e ele foi então lutar contra Baal, contra todos que se opunham contra Deus. E naquele momento ali estava de noite e Gideão falou, então 3, 2, 1, vamos lá. Aí, pá, e o pessoal gritando, pelo Senhor e por Gideão, e quebrando tudo e aquela bagunça. E estava de noite. Pensem, galera, você tem que estudar a Bíblia, você não pode só ler, você não pode contextualizar. Aqui eu tô com uma luz e tal. Naquela época não existia eletricidade, estava tudo escuro, estava todo mundo dormindo, nem as fogueiras estavam acesas. E 135 machos, exército ali, ó, todo mundo ali, um monte, pode brigar, pode não brigar. E eles escutam aquele estrondo, 300 jarros quebrando ao mesmo tempo e 300 cornetas tocando ao mesmo tempo num lugar praticamente, razoavelmente fechado. É um barulho ensurdecedor. Eles falaram assim, o mundo está acabando, a casa caiu,
1 milhão de soldados estão vindo ao mesmo tempo, porque normalmente o shofar era tocado por uma pessoa, 2 pessoas no máximo, e o exército vinha atrás. Então, eles ouviram 300 tocando de uma vez, ele falou, são 300 exércitos. E ali eles começaram a ficar muito nervosos, levantou, um começou a trombar com o outro, e ali achando que era briga já, que já estava na guerra, um começou a meter a espada no outro, e a Bíblia fala que eles, os inimigos, eles mesmos se mataram por meio da espada. E aí os 300 no final ficou um número grande, porque os próprios inimigos, 135, um matou o outro, eles se mataram. E Gideão venceu essa batalha. Gideão venceu a batalha começando, ele estava trabalhando, depois tem um outro momento que fala que ele acordou de madrugada, depois tem um outro momento que ele foi contra os princípios dos pais dele, né? Foi contra os princípios dos anciões, foi contra o que ele tinha recebido como verdade, porque Deus disse para ele ir, ele construiu um altar para Deus e ele destruiu o altar que não era de Deus, nos ensinando que nós precisamos construir um altar para Deus e desconstruir o que não é de Deus que está dentro de nós. E continuando, então ele aceitou, depois de ter provado a Deus, ele provou Deus, mas ele não testou a paciência de Deus, ele não se colocou como sendo Deus e Deus sendo menino. Ele falou, Deus pegou a Bíblia e jogou no chão e falou, tem que ser hoje e se não for eu vou deixar de te servir. Deus vai ficar muito preocupado se você deixar de servir ele. Ele é Deus, você não. E Gideão sabia disso. Ele falou assim, ó, Papai do céu, ó Senhor, não fica com raiva de mim não, mas só mais uma coisinha. E ele pediu. E ali, depois de ele ter feito as provas com Deus, ele parou, ele não ficou o tempo inteiro fazendo prova. Só um detalhezinho para a gente terminar aqui. Quando Deus falou para Gideão, falou assim, Gideão, já no finalzinho ali, nessa parte eu pulei. Deus falou assim, Gideão, eu entreguei os amenitas nas suas mãos. Sobe você para ouvir o que está acontecendo. Deus conhece tudo. Olha, Gideão já tinha feito um altar para Deus, Gideão já tinha destruído o altar que não era de Deus, Gideão já tinha feito a prova da lã molhada e o chão seco, depois ele fez a prova do chão molhado e a lã seca, ainda assim tinha um pouquinho de medo no coração dele. Para te mostrar que nós somos seres humanos. É normal a gente sentir medo, é normal sentir o frio na barriga, é normal você se sentir em dúvida. Aproveite essa dúvida, é perigoso quando você tem muita certeza. A dúvida leva você a refletir. E Deus conhecia o coração de Gideão. Deus falou para Gideão, Gideão, estou falando para você, sou eu mesmo, o mesmo Deus, tá? Entreguei o povo na sua mão, sobe lá para ouvir. Mas, se você estiver com medo de ir sozinho, tá bom, leva o seu moço com você. Chama lá seu moço e leva ele com você. E a Bíblia fala que Gideão subiu com o moço. Gideão, mesmo depois de tudo isso, mesmo sendo um guerreiro, mesmo o nome dele sendo de guerreiro, ele não subiu sozinho, ele subiu com o moço. Aí subiu, encostou o ouvido lá no muro lá, né, desse que eu falei para vocês. Isso foi antes da batalha, tá? Eu dei uma cortada aí. Aí ele tá lá ouvindo, ele ouve 2 soldados conversando. Aí um soldado fala para ele, rapaz, te contar uma coisa aqui, rapaz, tive um sonho, o sonho foi mó estranho. Eu falei, e aí, como é que foi? Conta esse sonho aí. E Gideão lá ouvindo, tá? Chegou no lugar certinho para ouvir. Ele falou, rapaz, eu vi um sonho assim, tinha um negócio que vinha, caía do céu e passava bem na tenda principal aqui do nosso acampamento e rasgava tudo. Aí o soldado fala assim, rapaz, isso nada mais é do que a espada de Gideão que vai vir e acabar com tudo. Aí o Gideão falou, ué, rapaz, Deus entregou na minha mão mesmo. Aí ele fala para o moço assim, ó, vamos lá, essa batalha já é nossa. E ele volta para o povo com muita fé, e aí ele propõe o que eu acabei de falar, né? Fala para o pessoal, olha, façam o que eu fizer, olhem para mim e sigam meu exemplo, eu vou tocar a corneta, eu vou quebrar o jarro. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse finalzinho? Deus já tinha falado com Gideão, apareceu como um anjo, depois falou diretamente para ele. Gideão pediu provas de Deus, Deus deu as provas para ele. Deus falou para ele assim, olha, não temas, relaxa, você não vai morrer. Deus falou diretamente com ele, mas ainda assim, Gideão só foi acreditar 100%. A última coisa que fez Gideão realmente acreditar e ir para a guerra foi ele ouvir dos lábios do inimigo que ele iria vencer. Isso é muito profundo, isso é muito interessante. Talvez ainda não aconteceu com você, que está me ouvindo agora. Talvez já tenha acontecido, já aconteceu comigo. Eu ouvi
muito na minha infância. Como eu falei, eu cresci na Ceilândia e eu cresci no meio de 30 primos. São meus irmãos de criação. Uma mulher, uma anja de Deus, recebeu minha mãe e outras famílias na própria casa e era menino que não acabava mais. Os vizinhos diziam que como a gente era muito moleque, muita criança junto, que isso não ia dar certo, que a gente ia para FEBEM. Se você é de Brasília, você sabe o que é FEBEM. Se você não sabe, se não é de Brasília, eu não sei qual é o nome disso em outros estados. Mas FEBEM era como se fosse a prisão para criança, né? Uma prisão para menor de 18. Toda criança delinquente, na minha época, né, essa época ainda era militarismo ainda, ia para o FEBEM. E ouvi dessas pessoas que eu não daria certo. E eu era o único negro da tropa. Então era muito menino junto e eu ainda era o único pretinho. Então sobrava tudo para mim. E eu ouvi, depois cresci, ouvi muito também que eu não daria certo, que filho de mãe solteira, família pobre, que eu ia ser mais um. Eu ouvi uma vez uma mulher falou para mim que queria que o filho dela tivesse o meu sorriso, porque era a única coisa que eu tinha que podia. Não, ela falou assim, eu queria muito que meu filho tivesse pelo menos o seu sorriso e que você mantenha a única coisa que você tem de bela. Foi uma coisa dessa. Eu tinha, sei lá, uns 7 anos. Ela falou que a única coisa que eu tinha de bela era o meu sorriso. Eu acho que ela tentou fazer um elogio, mas eu não entendi como elogio. E hoje, muitas pessoas que falaram do meu trabalho, que quando eu decidi ser professor de dança, quando eu saí da igreja, que me criticaram, disseram que eu tinha ficado doido, que agora eu era vagabundo, que como é que eu ia para uma coisa que nem era profissão. E realmente eu ouvi muito isso no Brasil e até hoje, né? Hoje está menos pior, mas há 17 anos atrás, professor de dança era vagabundo. Eu mesmo tive, depois eu falo isso em um outro momento, eu tinha esse julgamento na minha cabeça também. E hoje, graças a Deus, viajei aí mais de 35 países, estive em 36 países, já dei aula nos 5 continentes, já estive com mais de 10 mil alunos e pude ajudar muita gente. E ouvi da boca de pessoas que eram inimigos, que me criticaram, dizendo assim, poxa cara, parabéns, você está vencendo. E isso aumenta muito a nossa fé. E Gideão precisou disso. Gideão precisou ouvir do inimigo dizendo assim, olha, essa é a espada de Gideão que vai vir acabar com tudo. E ele falou assim, sou eu mesmo. Se até o meu inimigo já está sabendo, quem sou eu para duvidar? O inimigo já sabe que você é vencedor. A Bíblia fala que você já pisou na cabeça dele. Que Deus deu para você o legado e a confiança e a certeza da vitória. E ele fala que nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Isso é uma coisa difícil até de entender, né? Como é que é mais do que vencedor? É isso que você é mais do que vencedor. Você vai não só vencer, mas vai vencer de uma forma que não vai ser normal. Gideão venceu de uma forma que não era normal. 135 mil homens, ele venceu com 300. E você, de repente você está me ouvindo aí, você já teve quantos exemplos de vitória no seu trabalho, na sua vida, na sua família, que era impossível? Isso é ser mais do que vencedor. E é com isso que eu quero terminar, dizendo para você que espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade é muito além. Dobrar seus joelhos não te garante lugar no céu, nem um ouvido apurado para ouvir a voz de Deus. Mas constranger o seu coração, quebrantar o seu coração, ver Deus como sendo Deus, o seu amigo, o seu irmão como seu semelhante, e você como sendo o menor, como Gideão se via, vai te preparar para você liderar exércitos e ser um vencedor. Que Israel quer dizer filho de um Deus vencedor. Deus abençoe. É isso aí. Valeu. As curiosidades, eu falei que ia falar as curiosidades e eu não falei. Curiosidades aqui, ó, Gideão. Gideão então não era pobre, ele tinha mais de 10 empregados e uma coisa, ele teve 70 filhos diretos dele, 70 filhos. Ele tinha várias esposas, 70 filhos legítimos e um filho, Abimeleque, que foi com a concubina. Então ele teve 70 filhos de casamentos mesmo e um filho que não era de casamento, que era de uma concubina. E só mais um detalhezinho muito interessante, depois que Gideão já tinha vencido ali, tinha matado a galera, ele foi voltando para casa, mas aí estava sendo perseguido ainda com os que tinham sobrado,
ele pediu em 2 cidadezinhas comida. E ele pediu entre os próprios familiares, tá? E eles disseram para ele assim, você não é o tal, mas ainda tem 2 cidades que você não venceu. Então, pega o beco, tem comida para você não. E aí ele falou, então quando ele terminar tudo eu vou passar aqui, vocês me esperem. E aí ele passa numa outra cidade e pede também, e as pessoas falam do mesmo jeito e não dá nenhum apoio para Gideão. Gideão já tinha vencido a batalha mais difícil de todas, eles sabiam disso, mas ainda ficavam jogando na cara, isso é passageiro, isso aí não dá em nada não, um monte de gente já esteve onde você está, não dura não, rapaz. Quantas vezes você de repente não já ouviu isso, né? Pessoas que se frustram, se não conseguem viver a sua alegria, não conseguem sonhar com você o seu sonho, se sentem tão amarguradas com a sua vitória que tentam te desmerecer. Gideão tinha acabado de vencer 135 mil e ele pediu comida e nem pediu para ele, falou assim, alimenta aí os meus soldados. E aí as pessoas falam assim, mas você já conquistou as outras 2 cidadezinhas que ainda tem ali na frente? Aí ele falou, ainda não, mas eu vou conquistar e vocês vão me ver aqui na volta. E Gideão vai lá, conquista, quando volta, ele mata esses líderes aí que não tinha dado apoio a ele. Só finalizando então, mostrando para você o seguinte, que por mais sucesso que você tenha, por mais conquistas que você tenha, por mais coisas mirabolantes que você tenha, pessoas muito próximas de você ainda vão te apunhalar e vão te desmerecer. Isso faz parte da vida, aconteceu com Gideão. Se agarra com Deus, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, Ele sempre vai cuidar de você, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e Ele vai estar ali te abraçando. Não espere recompensa do homem, não espere reconhecimento das pessoas que você já ajudou, não espere reconhecimento de quem você não ajudou, não espere reconhecimento de ninguém. Olhe somente para Deus e olhe para si. Faça o que Gideão falou, assim, olha para mim, faça o que eu estou fazendo, dê o seu melhor, que você procure ser melhor do que você mesmo e não espere recompensa de ninguém, porque isso é fórmula mágica para se frustrar. Aconteceu com Gideão depois de ter vencido 135 mil pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, valeu!